E você tá animado com alguma cripto? Sei lá, se fosse falar 3 criptos que você fala assim, pô, Luan, o mercado não tá animando, mas, meu, eu acho que essas criptos aqui, elas têm um grande potencial e às vezes elas estão escondidas ali. Ou pouco conhecida, né? Cara, eu vou te pedir desculpa porque eu vou ter que fugir do pouco conhecida por um motivo, tá? Eu gosto muito de pensar porque eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu falo Sim. alguma coisa, né, publicamente. Teu canal tem uma audiência muito grande. Eu acho que nesse momento de mercado, se alguém me perguntar, vai ter out-season ou não vai ter out-season? Eu diria assim, 65-35% de chance de ter, Sei. 65% de ter e 35% de não ter. Eu tô posicionado em altcoins, mas como existe um risco de a gente não ter, por exemplo, uma out-season, existe, embora eu acredite que seja um risco menor do que de ter, eu acho muito complicado a gente partir para uma ideia de altcoins muito arriscadas, assim, menores, né, escondidas, porque quanto menos conhecida, mais arriscada ela é. Então eu preferiria ficar em 3 altcoins que eu acho que tem fundamentos para, em uma eventual subida do mercado, elas têm muito para andar, na minha opinião. É uma boa relação de risco-retorno. Ah, legal. E se o mercado realmente não tiver uma out-season, a gente não tiver um ciclo de alta das altcoins pujante, ficar meio que nessa água de salsicha, por exemplo, e tal, corre o risco disso acontecer, elas não têm muito para cair. Não é que elas não vão cair, mas cai muito menos, né? Dá tempo de eventualmente sair, trocar posição e tudo mais. Solana, eu acho que Solana tem ainda um grande potencial de valorização no mercado de uma sequência de mercado de alta. Ela já demonstrou muito isso, mas ela já passou de receita em dado momento da própria rede Ethereum. Tem muita coisa acontecendo na Solana, ela foi responsável, né? Dentro do ecossistema da Solana, a gente teve ali a disrupção, o número de criptomoedas que a gente tem no mercado hoje, a culpada é a Solana, né? Porque tem lá dentro a PanFan, enfim, que eu não gosto muito, né? Não gosto muito, detesto essa ideia de uma criação de criptomoedas diárias, enfim. Isso é muito ruim para o mercado, mas, querendo ou não, tem muito fluxo dentro da Solana, então a gente olhando para o ativo especificamente. E ela entregou muito. No passado ela tinha muito receio do mercado que ela travava, etc. Hoje a gente não ouve mais falar sobre isso. Então, ela tem fundamentos para, numa out-season, performar muito bem. Então tem uma boa relação de risco-retorno. Ethereum, por sua vez, também, muito mais por conta daquilo que Ethereum caiu. Eu achava que Ethereum seria, nesse ciclo, foi uma grande decepção, inclusive. Ethereum, eu achei que nesse ciclo ele seria um porto seguro em relação ao que ele está sendo, de fato. Eu achava que Ethereum tinha muito menos para oscilar do que oscilou, cairia muito menos do que caiu, e seria muito menos frágil do que é. Por quê? Porque tinha tudo para seguir ganhando espaço e evidência. No entanto, não foi o que aconteceu na prática, né? Mas tem muito potencial sim no out-season. Por quê? Porque ele segue sendo a segunda maior criptomoeda, tem uma certa vantagem, e muita gente olha para Ethereum. Tem muita coisa dentro do ecossistema da Ethereum que funciona muito bem, né? Tem vários protocolos ali dentro que vão bem, e tudo aquilo que o Ethereum entrega em termos de contratos inteligentes e tudo mais faz bastante sentido quando a gente pensa no dia a dia, no mundo real e etc. Então, eu acho que tem ainda muito espaço para ele crescer, para o uso crescer, mas precisa combinar com o mercado precisa andar. E a terceira é a BNB. BNB, a gente estava até conversando antes, né? Tem taxas baixas, tem um fluxo muito grande, tem muitos benefícios para quem segura a BNB. Então, além da valorização que ela tem também um yield interessante. O que é um yield, né? Um retorno, um dividendo que ela gera. Por exemplo... Ela queima token também, né? Queima token. Ela gera desconto em taxas, por exemplo, quem tem, né, para quem usa a Binance, por exemplo. Ela tem também um sistema de recompensa, de launch, tem um sistema de recompensa de airdrops. Então, todos os meses, né, eu cheguei a ter ali quase 10% de yield no mês, fora a valorização do ativo. Então, interessantíssimo de ter uma quantidade de BNB num ciclo de alta. Então, também é uma criptomoeda relativamente segura, não oscila tanto quanto o resto do mercado e tem um bom potencial de retorno geral, considerando o yield mais aquilo que ela eventualmente valoriza.
lembrando, né, no ciclo de alta, gente. No ciclo de alta. No ciclo de alta, que às vezes você não sabe. Será que essa alta só foi esse voo mesmo? Você acha que agora vai vir um bear market, né? Cara, eu sigo acreditando, primeiro ponto, que a maior parte do ciclo de alta já andou. A gente tá aqui no terceiro terço do ciclo de alta. Os 2 primeiros terços já andaram. E o Bitcoin liderou até aqui. Ou seja, altcoins que performaram acima do Bitcoin, exceção. A gente pegar hoje, nos últimos 90 dias, por exemplo, o índice de altcoin season, que mede lá 100 maiores criptomoedas contra o Bitcoin está performando mais do que 90% quase das criptomoedas. Ou seja, o Bitcoin teve o ciclo dele, praticamente nadou de braçada contra altcoins. Por isso que tem uma diferença muito grande, né? Quando o pessoal fala, minha carteira despencou, etc. Mas o que tu tem na carteira? Aí o cara vai lá olhar, o cara só tem porcaria, só tem altcoin. E Bitcoin não tem. E também não tem mágica. Uma alocação ideal seria pelo menos ali, hoje, cara, 65, 70, 80% do Bitcoin, pelo menos, dado o cenário. Mas enfim, se a gente... Perdi a linha de raciocínio. A tua pergunta tinha sido... Não, se você acha que isso já foi alta do Bitcoin. Se já foi alta. Perdão. Porque eu faço toda uma introdução e aí eu esqueço o principal. Desculpa, pessoal. Então a gente tá no último terço. Pode não efetivar esse último terço, que esse último terço é caracterizado, inclusive, por uma alta mais forte das próprias altcoins. A alt-season acontece na última etapa de um mercado de alta. Eu acredito muito que no segundo semestre, a gente deve ter aqui, eu tenho uma expectativa, e essa expectativa ela não é, o David disse, cravou aqui, tem certeza. Não, é uma expectativa que agora nos meses de abril e maio a gente deva ter uma puxada do mercado. Por quê? Porque, historicamente, dentro de um ciclo de alta, quando tem ali uma sequência de meses de castigo, né? Se o Bitcoin vem aqui fazendo tendo declínio em março, exatamente como foi em fevereiro, precisa sempre ter os meses de contraponto. Então pode acontecer do Bitcoin revisitar, por exemplo, 78 mil dólares ali, né? Ou região parecida, e as altcoins derreterem ainda mais. Aí quando todo mundo pensa, não, agora acabou o mundo. Agora, sei lá, vou vender tudo porque interessa, perdi 80% nessa altcoin aqui, 90% naquela e tal, vou vender tudo, larguei, criptomoedas não é pra mim. O mercado adora subir na nossa cara quando a gente não tá acreditando mais que ele vai subir. Ele adora fazer isso. Então quando ninguém mais acredita que o mercado sobe, isso aconteceu recente, em 2021, no último ciclo de alta. Caiu 50%, algumas criptomoedas no meio do ciclo de alta, mais ou menos nessa época que a gente tá agora, se a gente for comparar. Foi ali depois de maio, junho, julho, cara, despencou o mercado ali. Caiu, sei lá, 50%, 60%, 70% algumas altcoins. A galera falou, não, acabou o ciclo, é bear market. O que aconteceu depois? O Bitcoin fez uma nova máxima e as altcoins subiram muito mais, né, na média. Teve algumas que fez 3 vezes, 4 vezes, né? Cara, eu cheguei a ter altcoin na minha carteira dentro de 2021. Que eu comprei em 2021, fazendo 40 vezes. Caraca. A Gala Games, por exemplo. Era essa loucura. Quando ninguém mais acreditava. Então eu acredito que sim, a gente ainda pode ter uma alt-season. Só que eu sempre pondero o seguinte, cara, não aposta todas as tuas fichas nisso. Porque se não acontecer, sempre se pergunta, todo bom investidor precisa se perguntar, e se acontecer o contrário daquilo que eu tô imaginando? O que acontece? É game over pra mim? Ou não? Beleza, isso aqui caiu, despencou, mas eu tinha aqui em altcoin 5% da minha carteira. Se elas triplicarem, eu vou ganhar uma grana legal, tá ótimo, vai uma valorização muito boa, vai aumentar meu patrimônio. Golaço. E se elas despencarem? Trabalha com o cenário seguinte, com outro cenário. Se tu tem uma carteira com sei lá, 50% de altcoins, meu amigo, vai... Como é que é? Tem o meme do mercado, né? Vai pedir emprego no Mac na semana seguinte. Pô, acabou a Disney. Acabou a Disney, entendeu? Então, assim, não se coloca nesse risco, né? No risco da ruína. Controla isso com alocação. Então, uma coisa é acreditar, outra coisa é depender daquele cenário específico. Jamais dependa de um cenário. Se prepare para todos os cenários, porque aí você vai ter tranquilidade, inclusive, para aproveitar uma eventual alta. Se tiver alta, é bônus, alegria, temos ingresso para festa. Exatamente. Agora, se não tiver, a gente também, com cautela, não perdeu o nome, não perdeu a reputação, né?